Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar algo que tu deseja muito. Nunca é tarde para tu mudar, mas amanhã pode ser tarde. Nunca é tarde para a gente colocar em prática o que a gente deseja, mas amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde, mas hoje não é. E hoje é possível começar. Hoje é possível começar mesmo que tu ache que seja tarde, mas não é. Hoje não é tarde. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e eu quero conversar contigo sobre um ponto muito importante que eu considero sobre a vida, que eu vejo sobre a vida, que é sobre o tempo. Muitas vezes a gente acha que é muito tarde para começar algo. Muitas vezes nós deixamos de viver o que nós queremos por medo de entrar em ação, por achar que é tarde e por achar que nós estamos muito velhos para começar algo. E eu quero te dizer que tu não está velho para começar algo, que não é tarde para tu começar algo. Mas eu também quero que tu entenda que se tu deseja alguma coisa, tu precisa começar hoje. Tu precisa pensar no modo como tu vai dar o teu passo de hoje. Pois amanhã talvez não seja possível dar esse passo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem controle sobre o futuro. Eu não tenho controle sobre o futuro. Tu não tem o controle sobre o futuro. Mas tu tem o controle sobre o teu presente. Tu não pode controlar o passo que tu vai dar amanhã, mas tu pode controlar o passo que tu vai dar hoje para que tu tenha a possibilidade de dar um passo melhor amanhã. Mas para isso, tu precisa começar. Tu precisa começar. A vida é sobre o que nós fazemos no presente e não sobre o que a gente gostaria de fazer amanhã. Bom, eu gostaria de fazer muitas coisas amanhã, mas o que eu estou fazendo hoje? Barulho do vizinho. O que tu está fazendo hoje? Pergunte-se. Para um pouquinho e se pergunta: bom, eu estou desejando muitas coisas para o amanhã, mas o que eu estou fazendo hoje? Desejar, querer alcançar coisas novas não é errado, é bom, tu tem que desejar, tu tem que querer mudar de vida. Mas o que tu está fazendo hoje? A mudança na nossa vida não é sobre o que a gente gostaria de alcançar amanhã, mas é sobre o que eu estou disposto de fazer no hoje. É preciso que tu esteja disposto ao hoje para tu conquistar o amanhã que tu deseja. Por isso, eu separei algumas perguntas para tu refletir sobre a tua vida e refletir sobre como que tu tem vivido. E também são perguntas para te auxiliar, para te colocar mais no presente. É preciso que a gente aprenda a viver no presente para que a gente comece hoje o que a gente deseja. Muitas vezes também nós somos ensinados que nós não podemos colocar as nossas ideias em prática e que nós precisamos olhar para o outro antes de olhar para a gente. Muitas vezes nós somos ensinados desse modo. Talvez, quando tu era pequeno, tu foi ensinado que o teu desejo não poderia ser priorizado. E por isso, tu acabou criando essa ideia de que tu não pode focar em ti no presente. Só que eu quero te dizer que tu pode focar em ti no presente, e tu precisa focar em ti no presente. Se a gente deseja viver uma vida significativa, se tu deseja alcançar os teus sonhos, se tu deseja viver com significado, tu precisa focar em ti. E tá tudo bem. Isso não é egoísmo. E quando tu foca em ti, tu começa a viver mais no presente. E quando tu vive no presente, tu começa a entender que tu precisa começar hoje. O objetivo desse vídeo é esse, é te levar para um lugar de reflexão, para que tu consiga entender que tu precisa começar hoje, que tu não precisa adiar mais a decisão que tu tanto deseja. Eu já vi em um comentário de alguns vídeos meus que
Foi um comentário específico que a pessoa falou que tinha medo de começar algo, pois estava tarde. Pois ela viveu muito tempo pensando muito nos outros e esqueceu de ver para si. Eu quero te dizer que tu pode viver para ti e que tá tudo bem. Tá tudo bem e que tu merece viver para ti. Tu merece colocar a tua atenção em ti, tu merece colocar a tua atenção no teu presente. E tu merece começar agora. Pois eu tenho certeza que se tu começar agora, mesmo que não seja do jeito perfeito que tu tanto imaginou, mesmo que tu comece do jeito que tu pode, no futuro tu vai estar muito melhor. Eu te garanto isso. Pois a gente melhora com o tempo. A gente melhora com os erros, mas a gente só erra se a gente começa. Então comece hoje. Eu vou te fazer algumas perguntas agora e eu quero que tu reflita sobre essas perguntas, certo? Quero que tu reflita sobre essas perguntas, que tu anote em um caderno, em um papel e que tu medite sobre elas, porque é importante tu refletir sobre elas e elas vão te colocar num local de mais presença e de mais contato contigo mesmo, que talvez seja isso que te falte. Talvez não seja mais preparação, mas talvez seja maior contato contigo para que tu tenha a coragem de começar hoje e de não adiar os teus desejos. Por muito tempo eu adiei os meus desejos. E nesse tempo eu vivi sem sentido. E quando eu entendi a priorizar os meus desejos, a começar, independente do modo que eu consigo, quando eu entendi isso, eu comecei a viver para mim. E tu precisa viver para ti. Essas perguntas são perguntas que eu refleti no meu processo de começar, no meu processo de realmente viver a vida que eu desejo viver. Então essas perguntas eu refleti no passado sobre elas e elas me geraram uma transformação. E eu quero que gere em ti também. Eu quero que tu tenha essa transformação, eu quero que tu reflita sobre a tua vida e que tu mude para melhor. É importante que a gente esteja disposto a mudar. É importante que a gente esteja num processo de melhoria. É importante. Só que o mais importante de tudo isso é que tu esteja focado em si, no teu passo, no teu momento, no teu agora, e não no que está acontecendo ao teu redor. Tu precisa focar no teu agora e não nos outros. E isso não é egoísmo, certo? Se te ensinaram que isso é egoísmo, tu foi ensinado de um modo errado e de um modo que não é saudável. Tu precisa olhar para ti. De verdade. Tô falando contigo. Contigo mesmo. Tu precisa olhar para ti. Tu precisa olhar para ti, pois não é sustentável tu viver uma vida assim. Não é sustentável tu adiar os teus desejos. Não é sustentável, não é saudável. E se tu permanecer nesse estado, tu vai se perder. Eu te digo isso porque eu já me perdi. E eu sei bem como que é. Então reflete sobre essas perguntas que eu vou te fazer. Reflete sobre todo o teu contexto, sobre toda a tua vida. Certo? Pega um papel, pega uma caneta e reflete junto comigo. A primeira pergunta é o que preenche o teu coração? O que realmente preenche o teu coração? O que tu está fazendo hoje? Tu está fazendo algo que realmente te preenche por completo? Que tu tem desejo por fazer? Tu está fazendo algo que te nutre? Tu está fazendo algo que te motiva? Que te dá tesão por viver? Tu está fazendo algo que te preenche? Se pergunte. Se pergunte. Pois é importante que a gente entenda se o que eu estou fazendo hoje está me preenchendo. Pois se não está me preenchendo, talvez isso seja o fator que esteja me impedindo de começar hoje o que realmente eu desejo, o que realmente iria me agregar.
tu precisa entender o que preenche o teu coração. Segunda pergunta: o que tu faria por muito tempo? O que tu faria por muito tempo e o que te manteria motivado por muito tempo? É importante que a gente comece hoje. Mas é importante que a gente comece algo que a gente iria manter durante muito tempo. Se a gente não está disposto a agir de modo constante, consistente, sistematicamente, talvez aquilo que eu defini não seja tão importante para mim. Talvez não seja tão significativo para mim. E a gente tem que entender também que os resultados não estão no curto prazo, estão no longo prazo. Então tu precisa estar disposto a permanecer durante muito tempo nessa ação. E sem ter resultado também, tu precisa estar disposto. Bom, e a terceira pergunta também é sobre disposição. Mas é sobre a disposição de abrir mão de algumas coisas para fazer o que tu definiu. Isso que preenche o teu coração. Isso que tu faria por muito tempo. Tu abriria mão de algumas coisas para tu realmente colocar em prática? Tu abriria mão? Pensa nisso. Pensa nisso, pois essa parte é muito importante. Porque alguma coisa tu vai precisar abrir mão. Toda mudança tem os pontos positivos e os pontos negativos. Toda mudança tem seus prós e tem seus contras. Então toda mudança vai ter esse ponto. Eu preciso largar alguma coisa, eu preciso tirar a minha energia de algo para focar no que é novo, para focar no que realmente eu desejo. Tu precisa entender isso. Tu precisa entender se tu está disposto a abrir mão de alguma coisa para fazer o que tu definiu. E se a resposta for sim, bom, eu te faço a última pergunta. Você, tu, para ser mais próximo de ti, tu mesmo aí, tu que tá assistindo, tu iria se arrepender por não fazer o que te preenche? Tu iria se arrepender na tua vida por não fazer o que tu definiu? Tu iria chegar no fim da tua vida e se tu não tivesse feito o que tu definiu, o que te preenche, tu iria se arrepender? Qual que é a tua resposta? Me conta. Bom, se a tua resposta é sim, que tu se arrependeria, então tu já entendeu o que tu precisa fazer. Tu entendeu o que te preenche. Tu entendeu que tu faria por muito tempo. Tu entendeu que tu vai abrir mão de algumas coisas e tu entendeu que tu se arrependeria de não fazer. Então falta apenas começar. Tu já entendeu o que é importante para ti. Só que agora tu tem que pensar em outra coisa, que não é o foco desse vídeo em si, mas tu precisa refletir agora como que tu pode aplicar na prática o que tu definiu, o que te preenche. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas apenas para tu refletir um pouco mais sobre isso, eu te faço duas perguntas. Quais objetivos tu pode definir para tu conseguir alcançar o lugar que tu deseja com aquilo que te preenche? Qual objetivo tu pode definir? E defina. E depois dessa definição de objetivos, tu se pergunta uma coisa: como que eu posso agir no meu dia a dia para chegar mais perto desse objetivo? Quando tu pensa no como que eu posso agir no meu dia a dia, tu foca no presente, tu foca no teu passo de hoje. Então, assim, tu entendeu o que te preenche. Tu entendeu o que tu faria por muito tempo e tu entendeu que tu está disposto a realmente sacrificar algumas coisas para fazer. Tu entendeu isso já? Agora,
tu vai se perguntar como que tu pode fazer. Como que tu pode se organizar no teu dia a dia para que tu consiga atingir os objetivos que tu definiu e com isso fazer o que tu deseja. Fazer aquilo que te preenche. Tu já entendeu? Tu entendeu? Eu sei que tu pegou a ideia desse vídeo. Eu sei que tu vai, depois desse vídeo, anotar tudo que eu falei, anotar as perguntas, e tu vai refletir sobre isso. Eu sei que tu vai fazer isso. Eu sei que tu vai fazer isso. E se tu está em dúvida de fazer, eu te digo uma coisa, tu precisa fazer hoje. Pois, se tu não fizer amanhã, tu vai estar perdendo o teu tempo. E o tempo é a nossa moeda mais valiosa no mundo. O tempo nunca volta. O tempo sempre é perdido ou usado com sabedoria. Tu precisa entender e escolher como que tu vai usar o teu tempo. Não tem uma escolha certa, uma escolha errada. Tu escolhe o que tu quiser e está tudo bem. Mas tu tem que ser responsável pelas tuas escolhas. Então, eu peço que tu reflita sobre isso. Reflita sobre o que te preenche. Eu vou repetir as perguntas para que tu consiga refletir mais, para que tu não esqueça delas. Primeira pergunta, o que preenche o teu coração? Segunda pergunta, o que tu faria por muito tempo? Terceira pergunta, tu está disposto a largar mão de muitas coisas para realizar isso, realizar o que tu definiu? Quarta pergunta, tu iria se arrepender no futuro por não ter feito isso? E mais duas perguntas. Quais objetivos tu pode definir para tu conseguir alcançar aquilo que te preenche? Segunda pergunta. O que tu pode fazer no teu dia a dia para que tu chegue perto desse objetivo? Reflita. Reflita sobre isso. É importante. Pois se tu não refletir sobre isso, tu não vai viver para ti. E tu sempre vai viver com medo de começar algo. Tu sempre vai viver com receio de começar hoje. E tu não precisa mais ter esse medo. Tu não precisa ter mais esse receio. Tu pode começar hoje. E tu deve começar hoje. Mas tu precisa primeiro se olhar, se entender, entender o que tu quer começar, entender se aquilo realmente é para ti. Tu precisa olhar para ti e começar hoje. Se eu fosse tu, eu faria essas perguntas hoje. Porque eu demorei muito tempo para entender todas essas perguntas. Eu demorei muito tempo para chegar nas respostas. Eu demorei muito tempo para refletir sobre elas. E nesse tempo, eu vivi um pouco perdido. Nesse tempo, eu vivi sem saber direito o que fazer. Mas chegou o momento que eu entendi. Que eu entendi que eu preciso fazer o que me preenche, eu preciso fazer algo por muito tempo para eu ter os resultados que eu desejo, porque os resultados significativos, eles não se encontram no curto prazo, eles se encontram no longo prazo, mas eu preciso, de um certo modo, também estar presente no agora. Os resultados não vão vir no curto prazo, mas eu preciso estar focado no passo que eu dou hoje. Pois, se eu não estou focado no passo que eu dou hoje, amanhã não vai existir nada. Eu entendi que eu preciso estar disposto a abrir mão de algumas coisas. E eu entendi que se eu não agisse, eu iria me arrepender no futuro. E eu comecei a planejar. Comecei a definir o que eu posso fazer no meu dia a dia. Claro que é um processo que não é rápido. No início tu vai ter muitas incertezas, mas depois, quando tu pegar o movimento, tu vai entender como que funciona tudo. Mas para isso tu precisa começar. E tu precisa começar hoje. Entendeu? Pegou a visão? Pegou a visão? Eu te repito, pois eu quero entender o que tu entendeu. Se tu entendeu esse vídeo, se tu captou a mensagem, se ele causou algum tipo de reflexão em ti,
Eu quero que tu coloque aqui nos comentários a tua visão sobre isso. O que tu tem medo de começar hoje? Qual que é o teu receio? Qual que é a tua dúvida? Qual que é a tua angústia? Fica muito à vontade. Esse espaço aqui, esse canal aqui, é um espaço aberto para ti. Então, coloca aqui nos comentários o que tu tem pensado, o que tu acha sobre isso de começar hoje, não começar, se arrepender, não se arrepender. O que tu pensa sobre tudo isso? Coloca a tua opinião aqui para mim, pois eu vou olhar toda a tua mensagem, todo o teu comentário. Esse espaço aqui é um espaço de troca. Então, aproveita esse espaço e comenta aqui. Estamos juntos, a gente se vê na próxima e não se esquece. Mergulhe mais.